para variar. E, como ela disse, né? Deus me deu, ela falou que Deus deu para ela a mesma passagem que o Caio leu. Se Deus deu para ela é porque era para a gente, né? Então, eu creio que é mesmo, porque deu para mim também. E aí, quando o Espírito Santo me falou essa passagem, eu falei, não, mas o Caio pregou ela ontem, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o Espírito Santo falou para mim que era essa passagem. E aí, Mateus 6, versículo 33, né? Ontem, quando o Jonathan chamou a gente aqui na frente, e aí eu falei, ixi, lá vem. Aí, quando ele falou assim, você e a Fran, amanhã vocês trazem uma passagem. Mas a Fran já ficou assim, não, você, ficou naquela, né? Aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim, muitas vezes a gente fala que quer ser usado por Deus, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente rejeita. Né? E o Jonathan já me chamou várias vezes, eu sempre rejeitando, eu falei assim, não, se eu quero ser diferente, se eu quero que esse ano, né, seja diferente, não seja como os outros, eu tendo a oportunidade e não aproveitando ela, então tem que fazer diferente. Aí eu e a Fran ficou ali, você prega primeiro, não sei o que, você primeiro, não sei o que. Aí eu falei para ela assim, tá bom, Fran, eu prego 10 minutos, você prega 40 minutos. Aí ela, não, que não sei o que, e a gente ficou naquela. Daí o Espírito Santo falou para mim que nem que fosse 10 minutos, né? Se eu abrisse o meu coração para que ele falasse, ele falaria aquilo que ele quer falar com todo mundo, né? E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, então eu vou lá. Eu vou abrir. A sua palavra diz que abrindo minha boca o Senhor vai usar. Então, só na misericórdia. Hoje a gente teve um dia muito corrido. Eu não tive um tempo assim para sentar e meditar também. Mas o Senhor falou comigo enquanto eu estava tomando banho, e aí ele me deu essa passagem, né, que fala, acho que eu não preciso nem ler, que fala que buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E assim, quando eu li essa passagem, eu olhei para o Caio e falei assim, caraca, amor, eu não estou buscando o reino de Deus, muito menos usufruindo e manifestando, porque quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, tudo nos é acrescentado. Mas acontece que às vezes a gente faz o contrário. A gente busca as demais coisas. E quando a gente busca e não consegue na força do nosso braço, a gente recorre a Deus. Você vê que Deus, quando Ele chama, nós indo lá, cumprindo o propósito, e você vê Deus cuidando de todas as outras coisas. Deus se preocupou com a sogra de Pedro. Deus se preocupou. Olha só, veja, eu acho tão interessante essa passagem, que Moisés, quando foi tirar o povo, e o povo lá tirou o povo do Egito, e no meio do deserto, o povo reclamou, o povo murmurou, Deus tinha a promessa da terra prometida, né? E esse povo estava caminhando para essa terra prometida. Eu acho interessante que, assim, teve um momento que Deus se arrependeu. E Deus falou para Moisés bem assim, eu vou matar esse povo. Deus está virado com o povo, falou, vou matar, vou acabar com esse povo. E eu acho interessante que Moisés chega em Deus e fala, Senhor, o Senhor vai matar o povo que o Senhor tirou do Egito com forte poder. E disse que tinha a terra prometida e vai matar eles no meio do caminho, no deserto. E aí eu acho interessante que Deus mudou de ideia por causa do que Moisés falou para ele. Então veja bem que Deus, Ele te escuta e não só te escuta, mas Ele também faz aquilo que agrada o teu coração. E aí, eu estava meditando, né, acerca disso daí, porque assim, a gente se preocupa muito com filhos, como a Fran mesmo falou, a gente se preocupa muito com filhos, a gente se preocupa muito com casa, com trabalho, com tantas outras coisas, né? E 2022 para mim foi um ano muito bom, porque eu aprendi, Deus me ensinou, né? Está me ensinando a não só ter fé, mas manifestar essa fé. Porque falar que a gente crê é muito fácil, mas quero ver na hora da aprovação. E aí não é frase clichê. O próprio Espírito Santo falou para mim assim, me mostrou naquela passagem que Jesus estava
no meio do deserto, sendo tentado pelo diabo, sentindo fome. Quando ele sentiu fome, Satanás veio, tentou ele. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, que Jesus estava no deserto, mas o deserto não estava em Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha intimidade. Jesus tinha relacionamento. Jesus se enchia de Deus. Quando Jesus não estava ali tendo relacionamento, falando com Deus, Jesus estava falando de Deus, manifestando a vontade de Deus, fazendo o serviço a qual ele foi chamado para fazer, né? Cumprindo o que ele foi chamado para cumprir. Então, você vê que Jesus tinha relacionamento. Portanto, no momento em que o dia mau veio, no momento em que ele estava no deserto, o deserto não estava dentro dele, por quê? Porque ele estava cheio de Deus. E quem está cheio de Deus é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de justiça, é cheio de mansidão, é cheio de domínio próprio, são os frutos do Espírito. Então, quando você está cheio dele, qualquer circunstância que vier, você consegue passar por ela. Mas quando a gente não tem relacionamento, quando a gente não tem intimidade, qualquer onda do mar que vier, vai levar a gente. Qualquer onda que vier, leva. A carne limita contra o espírito. Então, o que está dominando a nossa vida quando nós estamos no dia mau? O que está dominando a nossa vida quando nós estamos no dia bom? Porque às vezes até quando a gente está tudo dando certo, a gente reclama ainda que tem alguma coisa ali que não está do jeito que a gente quer. E a gente pega e reclama. É mais fácil a gente reclamar do que a gente ser grato. É mais fácil isso. E eu aprendi muito isso, né, em 2022. Acerca de ter relacionamento, né, e ter fé. Andar em fé. Andar na palavra, naquilo que Deus falou para mim, né. E aí eu queria ler algumas passagens, né, que Jesus falou para mim assim, dentro desse tema, né, sobre relacionamento com Deus, 3 tópicos. Que é o relacionamento. Tem que ler aqui. Relacionamento, constância e serviço. Né? Porque quando nós nos convertemos, a gente sabe que a gente conhece Jesus e a gente vem cheio de manchas, né? A gente, não sei vocês, mas eu conheci Jesus com 20 anos. Então, assim, e a minha história lá atrás foi uma história que pesada. Eu dei trabalho, né? E ainda dou uns trabalhos aí para Jesus. Os anjos, eles têm muito trabalho comigo. Mas, graças a Deus, quando eu olho para a minha vida hoje, eu dou graças a Deus por não ser quem eu era. Né? Eu fui criada pela minha avó. Posso contar, né, um pouco do meu testemunho também? Eu fui criada pela minha avó. Né? A minha mãe e meu pai se divorciaram. Eu tinha 1 ano de idade. E aí a minha mãe veio morar aqui em Valparaíso. E aí eu fiquei com a minha avó. A Elaine e o meu irmão, eles moraram com a minha avó até os 10, 11 anos. E aí eles vieram passear, né? E ficaram por aqui. E eu fui criada pela minha avó e desde muito pequena, eu sempre ouvi da minha avó que a minha mãe não me amava. Ela acreditava nisso e ela me fez acreditar nisso. Ela sempre falava para mim, a sua mãe não me ama, a sua mãe não te ama, a sua mãe não tá nem aí para você e não sei o quê. E os meus tios jogavam na minha cara que a obrigação de me criar era da minha mãe, que eu só dava despesa, que eu só dava trabalho, e eu ouvia acreditando naquilo ali. Então, eu cresci acreditando que eu era um fardo, né? Que eu era um peso, e acreditei nisso. E aí, até no ensino médio, a gente tinha as coisas de festa de escola, eu nunca podia participar, porque minha avó tinha um ciúme doentio por mim, né? E aí ela não deixava eu participar de muita coisa, quase não deixava eu sair de casa, eu não tinha muita amizade. Se a amizade fosse muito lá na casa dela, porque eu não podia sair, eu chamava uma colega que eu tinha para ir lá. Mas aí ela reclamava muito, quase ninguém ia, então. E aí, no ensino médio, né, quando eu terminei o ensino médio, nem da minha festa, né, do ensino médio, eu não pude participar, porque a minha avó não deixou. Aí para mim faltou. Aí comecei aquela depressão. E aí, você sabe, quando a gente está assim, aí que o diabo vem, bota coisa. E a minha avó era benzedeira. E aí, desde quando eu era pequena, que ela se benzia lá, ela se manifestava comigo, ficava gritando, me xingando, batia a porta. E eu via muito demônio, sabe? Eu era criança, pequenininha.
Até os meus 15 anos de idade, eu dormia na cama com a minha avó por causa dos demônios que eu via. Né? Eu cresci vendo e... Enfim. E aí chegou um ponto que eu não aguentava mais. E aí tentei suicídio. Nesse dia, eu estava no meu quarto e até a faca, os remédios, eu não sabia onde estava. Desconhecia, né, das facas, assim. Mas remédio eu desconhecia. Minha avó que tomava bastante remédios, né? E aí até isso ele me mostrou. E aí, quando eu tentei, graças a Deus, né, não desceu nada na minha garganta, não consegui, graças a Deus. E teve um outro episódio também, eu tentei 2 vezes. E graças a Deus não aconteceu, né? Com 20 anos de idade eu vim pra cá, vim morar aqui. E aí comecei na igreja. A Elaine meio que me chamava, até que eu falei, tá, eu vou. Meio que por obrigação, não foi porque eu quis, foi meio que por obrigação. E a gente começou a ir na igreja, né? E aí, logo que a gente entrou, você não pode ir, isso que é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, tudo era pecado. E aí eu cheguei em casa, lembro que eu tirei as coisas tudo, tinha colar, tinha anel, tinha batom vermelho, unha vermelha não podia, tudo, aí desfiz de tudo, né? Que eu também estava conhecendo. E aí o Jonathan chamava a gente, né? Ele começou a viver essa experiência, né? De unção, de dom, de poder. Conheceu algumas pessoas pela internet. E aí ele chamava a gente para ir, a gente ia, né? E o pastor dessa igreja que a gente congregava até falava que a gente estava indo atrás de vento. Mas a gente ia e eu tive muitas experiências com Deus. E cada uma dessas experiências que a gente ia, que eu tinha com Deus, Deus ia me quebrando. Eu ia tendo experiências, via as coisas, Deus mostrava anjos, Deus falava comigo. Teve vezes em que eu vi Jesus, tive várias experiências incríveis com Deus. Só que assim, essas experiências, elas não... Eu passava uma semana ali sentindo aquela paz, aquela alegria, aquela sede de Deus, só que eu não tinha constância. Então passava uma semana, 2 semanas e voltava a tristeza. Mas por que eu não tinha constância? Porque eu não buscava. Eu não buscava continuar aquilo que Deus estava me enchendo. Porque assim, o Jonathan começou comigo o processo de libertação. E aí ele estava tirando os capirotos, né? Estava tirando as coisas ruins. E aí estava tirando, eu precisava me encher de algo. Então se eu não estava me preenchendo, né, com a palavra, não estava buscando no Espírito Santo ter os teus dons, né, ter o fruto do Espírito, eu estava me enchendo de quê? Vem 7 pior. Se eu não estou me enchendo dele, então vai vir 7 pior. Então a tristeza voltava, o desânimo voltava, e aí é aquela coisa, quando você está assim, tudo que acontece na sua vida é culpa dos outros, culpa das coisas, tudo é culpa dos outros, nada é você. Né? E aí um dia o Espírito Santo falou comigo. Ele me falou que o problema não era as pessoas, o problema era eu, era dentro de mim. Né? Eu não tinha tido aquela decisão de querer mudar. Eu achava que tudo era as outras coisas, as pessoas, o que acontecia, nada era culpa minha. Mas eu entendi que quem precisava mudar para que outras coisas fossem mudadas, era eu. Então eu falei, tá, Senhor, então me muda. E aí eu me lembro que nessa época, né, que eu comecei a buscar, e aí eu escutava a pregação e eu falava, tá, se isso que o Jonathan está pregando é verdade, então tem que conhecer. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler o Novo Testamento. Eu lembro que ele falou assim, começa a ler o Novo Testamento, não começa no Antigo, né, começa a ler o Testamento. E aí eu comecei, eu fiz um trato com o Espírito Santo. Aí eu comecei a ler, eu lia 3 capítulos por dia, todos os dias. Eu lia 3 capítulos por dia e pegava os versículos, colava assim na minha parede, na parede do meu quarto, né? E aí ia lá todo dia, pegava esses versículos e declarava, um por um, declarava. Tudo aquilo que a Bíblia falava que eu era. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu declarava tudo aquilo, né? Todo dia. Tinha dia que eu não queria de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum. Ia meio que no rasto, mas eu me esforçava e ia. E consegui. No meio desse período em que eu estava buscando, a minha avó adoeceu, né? E aí
Deus falou comigo. Não foi o Espírito Santo e nem Jesus. Foi o próprio Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi o próprio Deus, ele falou comigo. Eu estava no meu quarto, foi uma voz suave. E aí ele falou, parou um pouquinho e continuou. Ele falou assim, filha, ela precisa descansar. E aí eu entendi que Deus ia levar a minha avó. E aí fui lá, falei com a minha mãe teve uma crise de choro. E aí eu falei assim, falei, Deus, a única coisa que eu quero é que eu esteja com ela e que ela morra dormindo. E aconteceu assim. Eu tive a oportunidade de ir lá, de cuidar da minha avó. Tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. E uma velhinha que falava que odiava crente, que nunca pisaria numa igreja evangélica. Fiz ela ir na igreja evangélica, debaixo de chuva. Ela foi, pediu para me levar o pastor lá na casa dela. Era direto pedindo, pede o pastor para vir aqui. Ele foi lá, ela disse, nossa, senti uma paz. Pede ele para ficar vindo aqui orar por mim. Aceitou Jesus e graças a Deus foi salva. Né? Graças a Elaine, né, que me trouxe para a igreja, eu tive o prazer de buscar, trazer a minha avó para a presença de Jesus também. Porque era algo que dificilmente, eu acho que eu não imaginava, sabe? Porque era a velha do coração duro mesmo. Eu me achava coração duro, mas o dela era duro, duro, duro. Então, assim, no meio do nosso processo, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos por esse momento em que nós precisamos nos limpar. Nós precisamos nos lavar. Porque a gente é cheio de defeito, né? A gente é cheio de coisas do passado. A gente é cheio de coisas que os nossos pais declararam sobre as nossas vidas. E tem coisa, quando a gente vem para Jesus, a gente precisa abrir mão, decidir, né? Claro que tudo isso vem da decisão. Então, primeiro você vai lá para o relacionamento, você começa a se olhar no espelho e você começa a ver que o problema não é as coisas, não é as pessoas, o problema é você que precisa mudar. E aí depois vem a questão da constância. Porque assim, veja bem, na Bíblia, nós temos várias passagens em que as pessoas andavam com Jesus, ouvia de Jesus, comia com Jesus, sentaram na mesa com Jesus, mas mesmo assim traíram Jesus. Você vê Pedro, ele amava, falava que amava Jesus, né? E o próprio Jesus sentava na mesa com ele, via Jesus manifestando, Senhor, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí traiu Jesus. E aí eu te falo, depois Pedro foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus foi levado, o Espírito Santo veio, eles foram batizados pelo Espírito Santo e Pedro andava manifestando, pregando o evangelho para todas as pessoas. E aí teve um outro momento em que Pedro se juntou a umas pessoas hipócritas e Pedro foi hipócrita. Ou seja, naquele momento ele se corrompeu, né? Ele se tornou hipócrita por causa das pessoas. Ele foi contaminado pelas pessoas hipócritas que estavam ali. E aí Paulo vem e chama a atenção dele. E aí Pedro tomou a decisão. Depois desse momento que eu li na Bíblia, no Novo Testamento, eu não vejo mais Pedro cometendo algo que era contra a vontade de Deus. Pelo contrário. Porque eu acredito que ele tomou uma decisão de ser constante e ser fiel naquilo que Deus falou, a qual Deus chamou, e no serviço ao qual ele foi chamado, né? E eu acho interessante também, outra questão que a gente olha muito naquela passagem em que Marta convida Jesus para ir à casa dela. E aí, Jesus chega na casa de Marta e tá as duas lá, Marta preocupada arrumando as coisas, Marta estava atribulada lá com as coisas, né? Porque Jesus arrastava uma multidão com ele, né? Então não estava só elas duas ali. E Marta queria servir. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, né? Priorizou a presença. E assim, às vezes a gente olha para Marta, cara, Marta, né, estava preocupada com tantas outras coisas, mas Marta também se preocupou em servir Jesus. Jesus fala assim, que aquele que me serve, eu esqueci a passagem, mas Jesus fala acerca de quem recebe
os filhos de Jesus estão recebendo o próprio Jesus, né? Então, assim, Marta se preocupou em servir Jesus e aquelas pessoas que estavam ali também, né? A gente olha muito assim, Maria se assentou à mesa, Maria priorizou a presença, mas Marta também priorizou servir Jesus para que Jesus continuasse, se sentisse confortável na casa dela, amada, né, pelo serviço, por estar servindo Jesus. E aí, outra coisa que eu queria falar acerca do serviço, né? Quando Jesus ele nos chama para um compromisso com Ele, né? E para um comprometimento, que é o serviço. Jesus fala na passagem bem assim: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, né? Então isso não é um serviço para mim, é um serviço para todo mundo. Todo mundo foi chamado para isso. Mas só que, é que nem eu falei para o Caio hoje, eu falei assim, eu não estou cumprindo o reino. Por quê? Porque relacionamento real é aquele a qual não é um sacrifício para você ir até Jesus buscar Ele. Pelo contrário, é um prazer você estar ali na presença. É um prazer você chegar lá e Jesus, eu te amo, e aquilo ser realmente real. Porque às vezes é que nem a Fran falou. A gente fala eu te amo, mas é da boca para fora. O nosso coração realmente não é um coração entregue para Jesus. Né? Não é um coração que ama Jesus de verdade. A gente fala da boca para fora, mas está muito distante de ser amor. E o que Jesus quer nos levar a esse relacionamento, né? Eu acho interessante que a palavra diz bem assim, resumindo tudo isso, o que Jesus quer para nós? Que a gente ande com Ele e não seja mais nós, mas o caráter dele. Enoque andou com Deus e já não era mais, porquanto Deus o tomou para si. Veja bem, Enoque andou com Deus. Ele se encheu tanto de Deus que ele não era mais egoísta, ele não era mais mesquinho, ele não era mais uma pessoa ruim. Ou seja, tinha tanto caráter de Deus em Enoque que Deus fez o quê? Tomou ele para si. E é esse nível de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. Que Ele seja o primeiro na nossa vida, o primeiro quando a gente acorda, o primeiro quando a gente está ali almoçando, o primeiro quando a gente vai dormir. Não é só o primeiro. Às vezes a gente acha assim que eu tenho que meditar porque é perfeito não falar sobre fé. Mas aí eu estava tomando banho e o Espírito Santo começou a falar comigo acerca do relacionamento, da constância e do serviço, né? Porque eu acredito assim, claro que Deus nos chama para várias outras coisas, mas eu acredito que esses 3 tópicos, né, são os mais importantes, porque quando você entra nesse nível de relacionamento com Ele, você vai entendendo que o Jonathan trouxe um verso de uma música aqui que falava acerca disso, né, que a gente se veja como Deus nos vê e não como as pessoas nos vê. Isso está na Bíblia, tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. E a gente só vai conseguir se ver como Deus nos vê se a gente souber quem Ele é. Se a gente ouvir o que Ele fala a nosso respeito. E a gente só vai conseguir andar constante em Deus quando a gente verdadeiramente abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração para saber o que Ele quer, para estar disponível para Ele. Enquanto a gente não estiver disponível e ser obediente, não tem como. Porque Deus, nós somos a representação de Deus nessa terra. Nós estamos aqui para continuar o que Jesus, né, subiu e deixou para que a gente continue. Mas para isso a gente precisa de um relacionamento, como Jesus teve. A gente precisa de constância, como quando Pedro decidiu ser constante, né? Paulo era um cara que detestava os crentes, que perseguia, que matava, que prendia. E aí um dia ele decidiu, não, é esse Jesus que eu quero. É essa vida que eu quero. E você não vê Paulo, em momento algum, ele se corrompendo, você não vê ele olhando para trás, não, eu tinha mais isso, né? Eu tinha autoridade, tinha poder, tinha isso, tinha aquilo. Você não vê. Pelo contrário, você vê ele se orgulhando. Você vê ele falando com prazer daquilo. E você vê Paulo não só pregando,
para as outras nações, né, que ele andava, pregava nas igrejas, nos Efésios, Filipenses, ele pregava nesses lugares e ele se preocupava com essas pessoas ao ponto de quando ele não podia ir porque estava preso, ele mandava alguém para saber como a fé dessas pessoas estava, né? Então assim, justamente por causa dessa constância, porque às vezes a gente se perde, é que nem a Fran falou, às vezes vem a tribulação, vem o dia mau, e se a gente não tem relacionamento, a gente para. A gente não quer saber. Porque quem vai dominar a nossa carne vai sempre ser contra o espírito. Então se a gente está alimentando a vontade da carne, quando o dia mau vier, a gente não vai ter força para lutar. Se Jesus é a nossa força, então a gente está no dia mau, a gente não tem Ele, a gente está buscando Ele, a gente não tem relacionamento com Ele, como que a gente vai vencer? Não tem como. Não tem como. Muitas vezes a gente não passa por certas coisas, a gente fica naquele ciclo ali de viver aquilo ali de ano após ano, porque a gente ainda não aprendeu. O povo do Egito só não entrou na terra prometida por causa de desobediência, por causa de murmuração, porque eles não queriam ter relacionamento com Deus. Eles falaram, fala você, Moisés, com Deus. Eles não queriam ter relacionamento com Deus, mas eles queriam a provisão de Deus, queriam os benefícios de Deus. Né? Então a gente não pode ser assim, buscar primeiro os benefícios. A gente tem que buscar primeiro o reino. Porque as outras coisas Deus vai cuidar. Veja, Abraão também é um exemplo disso. Abraão, eu falei pro Caio hoje, estava falando para ele, amor, é incrível, né? As coisas de Deus, às vezes a gente acha, né? A gente quer no nosso tempo, às vezes demora, né? Abraão mesmo recebeu uma promessa, olha como demorou para ele, 100 anos. 100 anos. Aí eu estava falando para o Caio assim, estava falando para ele sobre essa promessa que Deus deu para ele, né? E aí eu falando para ele assim, como pode, né? Deus, 2 velhinhos de 90 e 100 anos, tem um filho. E aí a gente estava comentando lá e ele falando que Deus prometeu antes dele ter o filho com a escrava. E aí eu falei aí ele falando assim, mas eu falando para ele, é incrível, né, que Deus fala e Deus realmente cumpre em determinado de tempo, né, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 100 anos, Deus cumpre. E aí ele falando assim, mas naquela época não tinha como ele saber que ela era estéril, né? Sara, eu falei, amor, uma mulher de 90 anos não vai ser estéril? 90 anos, né? Então assim, Abraão poderia não crer. Mas ele decidiu crer. Por quê? Porque Deus falou. Então ele creu. E ele experimentou a promessa. Mas teve um momento em que ele recebeu a promessa. Isso acontece muito com a gente. Recebeu a promessa. E depois que recebe a promessa, começa a priorizar a promessa. Começa a priorizar aquilo que recebeu. Deus sabia. Deus conhecia Abraão. Deus conhecia o coração dele. Deus sabe de todas as coisas. Mas a palavra diz assim, que Deus provou Abraão. Então, Deus já sabia. Mas Abraão precisava ver aquilo que ele estava priorizando. Então, eu acredito que em determinado tempo, Deus estava deixando de ser a prioridade. E Isaac começou a ser a prioridade na vida de Abraão. Então, eu acredito que ali foi um despertar na vida dele de, opa, peraí. Deus cumpriu a minha promessa, mas eu não posso priorizar a promessa, eu tenho que priorizar a pessoa, né? Então, que a gente não viva esse ano, né, que está se iniciando, que a gente está começando aqui, que não sejam apenas palavras ditas, né? Antes de ser para você, é mais para mim, né? Eu me constrangi com essa palavra, né? Com essa passagem que fala acerca de buscar o reino. Porque às vezes a gente está aqui na igreja, mas estar na igreja não significa que a gente ama Jesus. Vir na igreja e ouvir a palavra não significa que a gente tem relacionamento. Não significa que a gente tem intimidade. Jesus chamou você para ir para o seu secreto, para buscar no seu secreto, porque Ele fala por meio de profetas, Ele fala por meio de pastor, e a gente precisa das pessoas. Se não precisasse, Jesus não mandaria os discípulos de 2 em 2. Jesus sabe das nossas fraquezas. Ele mandou os discípulos de 2 em 2, lá no Novo Testamento, para que quando um se sentisse fraco, o outro ajudasse a se levantar, puxasse a orelha que nem Paulo puxou de Pedro. É importante a gente ter as pessoas,
Mas Jesus quer falar com você também. Jesus quer que você chame ele lá para o seu quarto, que você fale com ele no seu quarto. Eu tive várias experiências, mas a maior delas foi no meu secreto. Foi no meu secreto que Jesus me tirou da depressão. Foi no meu secreto que Jesus me deu experiências. Foi no meu secreto que Jesus começou a me ensinar as coisas, que eu comecei a ter clareza das coisas. Às vezes o Jonathan falava assim, mas eu ensino isso tantas vezes. Aí eu falava assim, mas agora eu entendi, porque o Espírito Santo rasgou meu coração. Né? Que tem aquela passagem lá que Jesus ensinava para os discípulos, e os discípulos não entendiam. Eles não entendiam o que Jesus falava. Mesmo Jesus chegando eles lá no secretinho ali, no lugar privado, né? Longe da multidão, explicando novamente as parábolas, eles não entendiam. E aí a Bíblia fala bem assim, que haverá um tempo, Jesus fala, haverá um tempo que vocês entenderão todas essas coisas. E o tempo era quando o Espírito Santo viesse, né? É que nem o Caio falou, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então não vá para o seu secreto achando que, eu não sei, não sei isso, não aquilo. Pergunta para o Espírito Santo. Eu li a passagem quando eu fui para o meu secreto, né? A minha primeira experiência no meu secreto. Eu ia, fechava a minha porta, trancava. Quando eu estava no período de depressão, minha mãe achava que eu estava me matando lá dentro do quarto. E ela ficava chamando lá, e você está bem, não sei o quê. Eu falei, tô mãe, tô orando. E aí fechava a porta e ficava lá orando, lia a palavra. E aí deitava na cama, fechava o olho e falava, Espírito Santo, agora eu quero te ouvir o que o Senhor quer me ensinar. E aí o Espírito Santo falava comigo. Então assim, às vezes a gente fala, não sei o que falar, não sei o que fazer. Né, eu, por muito tempo, ficava nessa de, eu tenho vergonha, eu fico nervosa, dá umas tremedeiras, né, eu fico, não sei o que falar, não sei o que fazer. A sua vida é um testemunho. A sua vida cura outras pessoas. Sabe, eu tive uma experiência muito incrível. Marcou a minha vida essa experiência. Um dia nós fomos no culto, né, e aí eu passei o dia todo angustiada, chorando. Só que assim, eu estava nessa época que eu buscava Deus dia, noite e de madrugada. Eu era o dia todinho. Quando não era orando, era escutando louvor. Quando não era isso, era falando com o Espírito Santo. Era o dia todinho. E aí eu estava bem. Eu sabia que aquele sentimento não era meu. Quando a gente busca relacionamento, a gente sabe quando algo não é da gente, quando é alguém. E aí eu sabia que aquele sentimento não era meu. E eu perguntei para o Espírito Santo, ele não me respondeu. E fiquei o dia todo chorando, sem saber porquê. E só chorava, angustiada, só chorando. E a gente não foi num culto à noite. E começou o culto e eu chorando. E aí, nesse dia, meu irmão que estava pregando. Aí no final do culto, quando ele terminou de pregar, aí o Espírito Santo me mostrou a menina. E aí na hora que eu olhei para ela, aí ele começou a me mostrar. Ele me mostrou o quarto dela, me mostrou até a forma como no dia Deus viu ela deitada no quarto e chorando e conversando com Deus. Deus me deu a visão do que ela estava fazendo e o que ela falou para Deus. E aí, quando terminou o culto, eu me levantei. Quando eu estava indo para ir lá orar por ela, aí a pessoa olhou, botou a mão na minha cabeça, né? Achou que eu estava chorando, eu estava endemoniada. E aí botou a mão na minha cabeça, Senhor, expulsa esse demônio da tristeza, não sei o quê. Eu falei, Senhor, expulsa mesmo, Senhor, não quero andar com capiroto, não. Tira tudo. E aí ele terminou de orar. Aí eu fui lá conversar com a menina, né? Aí perguntei se eu podia orar por ela. E aí eu falei aquilo. Na verdade, eu não lembro, né? Deus falou através de mim com essa menina. E aí depois eu fiquei sabendo que essa menina ia se suicidar naquele dia. Essa menina falou assim, Deus, eu vou na igreja. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu me suicido. A minha última tentativa é hoje nesse culto. Ela falou bem assim. E Deus falou com ela, né? E Deus curou a alma dessa pessoa, né? E ela não se suicidou. Então, assim, tudo aquilo que você viveu, cada um, a Fran teve a história dela. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma história, tem um momento difícil, né? Tem um momento feliz. Tem algo que a gente passou e que é um testemunho para a vida de outras pessoas. Então, esteja atento às pessoas que Deus aproxima de você. Que nem eu falo para o Caio, Deus aproxima muito pessoas depressivas perto de mim. Mas é porque eu tenho esse testemunho. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei.
eu sei o que as pessoas me falaram, o quanto aquilo me machucou, o quanto foi difícil perdoar, o quanto foi difícil curar essas feridas, né? Porque aquilo que as pessoas fazem, nos falam no passado, é assim, quando você vem para Jesus, você tem ali a cicatriz, né? Que nem uma cicatriz assim, ó. Cicatriz está aqui, você se lembra, mas não te dói mais. Na cicatriz, se você passar a mão, você se lembra do que aconteceu, mas a cicatriz não te machuca mais. Não dói como antes, quando aconteceu. Por quê? Porque você curou a ferida. E a nossa vida é assim também. Quando nós permitimos que o Espírito Santo cure a nossa ferida, verdadeiramente Ele cura a nossa ferida. Mas a gente precisa ter esse relacionamento, porque senão a gente pode ter um tempo de alegria, a gente pode viver uma vida, as pessoas podem botar a mão na nossa cabeça, ungir a nossa vida, a gente pode sentir o poder de Deus, Deus pode falar, pode profetizar, um monte de coisas, mas se a gente não tiver constância, a gente não vai querer que a promessa vai acontecer. Tem várias coisas que Deus prometeu para mim, prometeu para o Caio, há muitos anos atrás e ainda não aconteceu. E nem por isso a gente deixa de crer, a gente deixa de acreditar. Né? A gente tem que crer. A gente tem que crer que Deus é fiel em todos os momentos, em tudo aquilo que Ele fala, independente de quando acontecer. Mas para isso nós precisamos ter constância. Ter constância, porque senão como que a gente vai exercer o serviço para aquilo que a gente foi chamado, né? Eu falei pro Caio, às vezes a gente está assim, perto de uma pessoa, a pessoa está ali falando, ai, estou com dor de cabeça, e a gente sabe que Jesus cura, a gente sabe que a palavra de Deus fala que para nós impormos as nossas mãos sobre os enfermos, eles serão curados, mas o que a gente faz? A gente não aproveita a oportunidade, não faz. Ah, estou com vergonha, tem muita gente. Ixi, já aconteceu muito comigo. Então a gente rejeita as oportunidades que a gente tem de crescer, de melhorar, né? Então que esse ano a gente venha a aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Não as coisas. Porque assim, Deus vai mandar tudo que você quer, irmão. Deus vai mandar tudo que a gente quer. Deus se preocupa até com os mínimos detalhes. Uma vez, eu lembro que uma vez, bem no início, quando eu me converti, né? A gente tinha viajado, e aí a Laine estava com um casaquinho preto, ela tinha acabado de comprar o casaquinho. E aí eu achei o casaco muito bonito, né? Não comentei nada, achei... não tive inveja não, irmão. Só achei bonito o casaco mesmo. E aí, do nada ela chegou em mim assim... Ah, eu quero te dar esse casaco. Aí eu virei para ela, por quê? Né? Porque eu sei que eu achei o casaco bonito. Tipo, eu queria comprar um casaco daquele, mas eu não tinha condição. E aí eu achei o casaco bonito, daí ela falou assim, Deus mandou te dar. E aí eu falei assim, caraca, como Deus é lindo, né? Um simples casaco que eu achei bonito, que eu não tinha condição para comprar, Deus se preocupou em me dar. E várias outras coisas que a gente vive, né? Que Deus, nos mínimos detalhes, Ele se preocupa. Nem a Fran falou, até com uma unha, Deus se preocupou em trazer isso para ela, né? Então, assim, Deus tem muito mais coisas maiores. Mas só que, assim, a preocupação de Deus não é em nos dar essas coisas. A preocupação de Deus é em a gente se perder nessas coisas. Porque a nossa alma... ela fica, nós temos um corpo e vemos a alma. Como é que é, amor? Nós habitamos em um corpo, temos uma alma, habitamos em um corpo. Ah, falei tudo ao contrário. E habitamos em um corpo. Então, assim, a nossa alma, ela fica pendente para a salvação. Fica pendente por quê? Porque não é o fazer que vai te levar para o céu. É o quanto você se relaciona com Ele. Tem uma palavra que fala assim, Senhor, em seu nome eu fiz. Jesus fala, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Você não é conhecido de Jesus? Mas você quer ir para o céu? Você nunca quis buscar o reino do céu, mas você quer morar no céu? Quer desfrutar das coisas do céu, mas quando você estava aqui na terra, você queria desfrutar das coisas da terra? Né? Então é isso. Vamos buscar, porque assim, a gente sabe que é difícil, irmão. Por isso que é importante, eu falo, que nem a Fran falou, às vezes dá um desânimo de vir para a igreja, tem dia que a gente está numa preguiça, mas assim, estar aqui é importante, porque estar aqui é um lugar onde muitas vezes quando a gente é desanimado, e a gente não tem força de ir para o nosso secreto e buscar Deus,
Muitas vezes a gente não sabe nem o que falar para Deus, porque está uma dor tão grande que a gente não sabe nem o que falar. É nesse momento que a gente precisa vir para cá. É nesse momento que a gente precisa das pessoas para nos fortalecer. E o pastor tem essa função, né? De largar as 99 por causa de uma. E se uma ovelha está perdida, ela precisa de alguém para ensinar o caminho certo, né? E o papel do pastor é esse, de pegar a ovelha e levar para o caminho certo. Se a ovelha não consegue caminhar, pega no colo e carrega. Então é aqui que você precisa estar para que a pessoa te leve para o caminho certo. Se você está perdido, se você não sabe o que fazer, se você não está escutando a voz de Deus, então venha. Venha ouvir aquilo que Deus quer te falar. Porque uma vez eu questionei o Jonathan. Eu falei assim, uma vez, Jonathan não, questionei Deus acerca do Jonathan. Eu falei assim, Senhor, o Jonathan prega um monte de passagens, um monte de pregação assim, eu não consigo entender. E aí o Espírito Santo puxou minha orelha e ele falou assim, sabe por que ele prega um monte de passagens? Porque não é só você que está com o coração aberto. E as outras pessoas que estão lá não estão precisando da mesma coisa que você está. Então, às vezes eu estou aqui, eu estou precisando de alegria. Às vezes a Fran está aqui, a Fran está precisando de uma resposta. Às vezes a Tainha está aqui, está precisando de um emprego. Então, Deus vai falar de diversas formas. Deus não vai trazer uma pregação só sobre paz. Às vezes Deus fala sobre paz no meio da pregação, fala sobre alegria, né, sobre emprego. Então, é assim. Uma palavra para todos. Todos que estiverem com o coração aberto. Porque quem está com o coração fechado, Deus não fala, não tem como. Se a pessoa está com o coração fechado, não tem como, né? Foi uma das coisas que Jesus se irou das pessoas que Jesus falava, mas elas estavam com o coração fechado, coração de pedra. Jesus veio para trazer um coração de carne, tirar o coração de carne. Quando nós nos tornamos nova criatura, nós temos que tirar esse coração de pedra, colocar o coração de carne. E o coração de carne é aquele que está aberto para tudo aquilo que Deus está falando. Aberto para aquilo que Deus está nos direcionando a fazer. Aberto para o serviço do reino de Deus. Cumprir a vontade de Deus, não a nossa. Porque a nossa Deus cuida. O que Ele quer é que a gente cumpra a vontade dEle. Porque a nossa, tudo que nós precisamos, Ele vai cuidar. É isso, né? O reino de Deus. Busque a vontade de Deus, porque a sua vontade Ele vai cuidar. Enquanto você está aqui, você está orando, não se preocupe com seus filhos, com seus netos. Porque se você está aqui buscando Deus, você está buscando tudo. Quem mais pode cuidar melhor dos seus filhos? Quem mais pode cuidar da sua vida financeira? Quem mais pode cuidar das outras coisas? Você não pode fazer, Deus pode. E por que Deus não faz? Porque às vezes você tenta na força do seu braço. Como Deus vai fazer? Que às vezes a gente é assim, Deus, eu vou até aqui. Aí quando não der certo, aí o Senhor faz. Só busca Deus quando a gente realmente quer, tentou e não deu certo. Aí a gente busca Deus. E não pode ser assim, porque quando a gente faz isso, a gente não está buscando Deus por quem Ele é. A gente está buscando Deus pelo que Ele pode oferecer. E é errado, isso aí é interesse. Buscar Deus por interesse. E não por quem Ele é, não porque a gente ama Deus, né? Então, assim, eu estou aprendendo também. Estou aqui falando, mas é algo que eu estou aprendendo. Isso que eu estou falando serve mais para mim do que para você. Porque realmente eu não vejo eu com um compromisso. Mas eu falei para o Caio, realmente eu tenho que ter esse compromisso de me abrir, de ter a oportunidade de estar ali, de orar, de falar de Jesus, né? De fazer. Porque todo tempo a gente tem oportunidade. A gente só não está atento às vezes, ou às vezes a gente não faz. Se você ficar atento no seu emprego, vai acontecer alguma coisa ali que você vai ser a mão de Deus para as pessoas, né? Você precisa estar disponível e atento. E ser obediente. Amém? Era isso que eu queria falar.